Eu sou a Isabel e estamos de volta com mais um programa Infância em Foco. Eu sou a Monique e hoje nós convidamos a Riviane, que é bem conhecida já na cidade, né? Mas nós queremos falar hoje de uns assuntos diferentes, assim, bem pessoais. Eu vou pedir para te se apresentar primeiro, falar da tua trajetória, da tua formação. Bom, muito obrigada pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui hoje falando de um assunto que é a minha trajetória profissional, né? Que é aquilo que eu escolhi para fazer da minha vida, que é a questão da educação. Eu sou professora, né? Tenho formação em Direito também, mas eu sempre digo que a minha formação inicial é o magistério, aquele antigo magistério que nos dá aquele chão de fábrica da escola, né? Fiz uma especialização em gestão da educação, uma especialização em educação à distância, porque eu atuei em cursos de pedagogia à distância. Fiz um mestrado na área da educação, né? Licenciatura também, antes disso a licenciatura em língua portuguesa. E em um determinado momento, agora há pouco tempo, já depois do mestrado, em razão de estar em sala de aula, das necessidades que foram surgindo, eu fui buscar uma especialização em educação especial, né? Em atendimento educacional especializado. Então fiz na UFPEL esta formação em AEE, como a gente diz, né? Pela necessidade, porque essa questão de estar em sala de aula sempre foi muito importante, porque traz questões para a gente analisar da escola como um todo, né? Do dia a dia, da vivência da escola, dos professores, dos alunos, das famílias. E hoje em dia, quando a gente trata da questão da educação especial, ela está muito em voga e precisa muitos olhares para a educação especial. Eu, na minha trajetória da educação, eu sou professora há 35 anos. Eu iniciei no magistério municipal em 1990, na Costa da Serra. Depois atuei na Escola Walter Benjamin por um bom tempo, com alunos maiores. Tive a passagem pela Secretaria de Educação do município, tive uma passagem pela Secretaria de Educação do Estado, né? Também fui concursada no Estado, atuei um tempo no Estado, na rede estadual de ensino. E quando retornei, trabalhei na rede privada também, em cursos de graduação, em universidades, na Universidade de Caxias do Sul, em cursos de formação de professores na Unilassalle também, né, em cursos de pós-graduação. E quando eu retornei para o município, eu caí, digamos assim, na educação infantil. Já com quase 20 anos, ou mais de 20 anos de magistério, caí na educação infantil e foi um susto. Foi um susto e eu pensei assim, o que eu faço agora? Eu sempre trabalhei com alunos maiores, trabalhei com ensino médio, trabalhei com curso superior. O que eu faço com os pequenininhos? E aí também eu fui estudar, fui buscar o que eu precisava fazer com os pequenos. E aí eu percebi o quanto nesta fase as aprendizagens são, posso dizer sem medo de errar, as mais importantes. Porque são aquelas que vão seguir e que vão embasar todas as aprendizagens para o restante da vida. Tem uma fala que eu acho muito linda que diz que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Exatamente, exatamente isso. Então, quando eu caí na educação infantil e eu lembro de uma colega que também foi na mesma época que ela disse para mim, Riri, o que a gente faz? Eu digo, também não sei, mas vamos aprender, a gente vai aprender. Eu costumo dizer hoje que é a sobremesa, que foi assim, né? Depois da gente ter a refeição, a gente ter a sobremesa, a educação infantil para mim foi a sobremesa. Eu ia dizer, já faz uns 15 anos, né? E daí a gente chegou lá, conhecia já a Rive como colega, né? Professora do Estado, supervisora.
Daí chegamos lá, nosso pequeno, nosso segundo, na gente miúda, quem vai ser a Prof Rive. E foi muito bom. Eu disse, Murilo, eu vou ver a tua prof, eu vou ver a Prof Rive de novo. E até me perguntaram quando ele foi pro jardim, ele não sabia escrever o nome naquela época. Daí até a professora questionou assim, mas como que ele não sabe escrever o nome? Eu disse, sim, ele tá vindo do maternal. E ele se divertiu muito, ele brincou muito, ele fez muitas amizades, ele cantou muito com a Prof Rive. Ele não precisa ainda saber escrever o nome. Mas elas queriam muito, então eu ensinei, aquilo era uma quinta-feira, na segunda-feira, depois ele chegou na escola sabendo escrever o nome, assim, isso era tão importante. Mas o mais importante ele teve, né, no maternal. Porque ele teve base que rapidamente ele conseguiu, de sexta para segunda, aprender a escrever o nome. E naquele mesmo ano dele, no final do ano, ele começou a ler sozinho, assim, quando a gente viu, ele lia. E é toda essa base mesmo que tu falou, né? Então, isso é fundamental, né? E aí eu tinha uma colega que dizia assim, mas tu tem tanta formação, como é que tu tá aqui dando aula na educação infantil? Eu disse, olha, os países na Europa, que são os países mais desenvolvidos na área da educação, eles têm os professores mais qualificados na educação infantil. Os professores têm mais qualificação, mais formação, eles estão na educação infantil. Pela importância da fase da educação infantil, né? E aí eu também sempre falei muito para os pais dos meus alunos nas reuniões, porque eu tive uma vivência com uma situação de uma doença degenerativa da minha mãe, e é uma doença onde ela vai desaprendendo as coisas que aprendeu, e as últimas coisas que desaprende, né, com essas doenças neurodegenerativas, é aquilo que se aprendeu primeiro. Então é o chão que tu caminha no resto da vida. Então isso para mim foi bastante importante, né? E essa busca pela formação em AEE foi por situações de que a gente começou a perceber e começou a surgir cada vez mais na escola a questão da inclusão. E cada vez mais cedo, né? E a gente realmente, a escola não estava e ainda precisa se preparar cada vez mais para essas situações. A escola, a família, a sociedade, né? Todos estamos caminhando para buscar realmente que haja a inclusão, né? Então, é um trabalho conjunto. E aí eu fui buscar uma formação. Estava naquele momento o meu esposo, né, que trabalha na APAE, ele fazia um trabalho voluntário, ele gostou tanto, assim, ele se encantou com essa área, né, o Vandré, e foi fazer uma licenciatura em Educação Especial. E depois uma pós-graduação em musicoterapia, porque é a área que ele atua, na música também, né? Então, vendo também e acompanhando em alguns momentos a formação dele, eu disse, não, mas eu preciso buscar alguma coisa também, porque isso também está latente na escola, né? A gente precisa aprender mais para que a gente faça um bom trabalho. Então, onde a gente está, a gente precisa estar buscando fazer o melhor que a gente pode. E aprender para isso sempre, né? E aqui, como a gente fala bastante sobre a infância, eu estava pensando aqui, tu teve a tua infância, que já faz, né, bastante tempo, era bem diferente. Teve a infância dos teus filhos, que já são adultos, né? E tem agora os teus pequenininhos ali na escola, né? São 3 gerações ali. Eu queria que tu fizesse um comparativo. Como é que era a tua infância? Quais eram as brincadeiras? Eu sempre digo que eu fui muito privilegiada na minha infância, né? Eu tive uma infância privilegiada porque a gente tinha possibilidades. A gente se criou no bairro Santo Antônio, brincava onde hoje é a creche Santo Antônio, né? A Escola de Educação Infantil, a EMEI Santo Antônio, tinha um campinho, então a gente brincava ali, a gente tomava banho de chuva, a gente corria no barro, aprendia a andar de bicicleta ali, a gente subia ao Morro da Formiga para fazer piquenique, a gente corria pelas ruas, né? E a gente participava de muita coisa, especialmente daí a minha família, né? Assim, o pai e a mãe sempre eram envolvidos em muitas atividades, especialmente atividades culturais, né, artísticas. Então a gente estava sempre envolvido, sempre tinha carnaval,
escola de samba no pátio de casa. A gente era envolvido em CTG, o pai gaiteiro, tocava fandango, ia para rodeio, a gente acampava, acompanhava, dançava, brincava nos rodeios, nos CTGs. O pai fazia apresentações e envolvidos também na política, né? Sempre, então a gente ia para os comícios, a gente ia para as atividades, sempre participando muito junto. E eu sempre digo que isso foi uma riqueza muito grande, né? Da gente poder correr na rua, da gente poder brincar. Com os meus filhos eu busquei trazer isso para eles também. Já era um tempo que a gente tinha que cuidar mais. Na minha época a gente precisava cuidar da faixa, né? Que era a rodovia que quando vinha da Santo Antônio atravessava para o centro, né? Mas dentro do bairro a gente corria longe, né? Pelas ruas. Já os meus filhos tinham que cuidar um pouco mais, porque era aqui no bairro Ferroviário, mais próximo do centro, com ruas asfaltadas, então também era um cuidado maior, né? Mas também a gente proporcionava. Então a gente tinha um pátio grande, tinha a casa das avós, tinha chácara que eles podiam ir para brincar, então proporcionar, deixar subir em árvore, correr. Vinham os amigos daí muito lá para casa, porque tinha um pátio bem grande, então eles jogavam muito futebol, muita bola na grama, né, no pátio. Proporcionar isso para eles e também atividades, né? E a gente vê hoje em dia que as crianças cada vez mais dentro de casa, né? Eu tinha o bairro para correr e brincar. Os meus filhos tinham as casas, eles podiam ir na casa do colega, na casa do outro colega, na nossa casa, eles tinham os pátios para brincar. Hoje as crianças não têm. A liberdade está diminuindo cada vez mais, né? É uma situação da sociedade, a gente sabe do perigo, a gente precisa, mas aí de que forma a gente precisa também pensar como sociedade espaços para as crianças, né? Eu vejo que a gente conseguiu agora em Montenegro nos últimos tempos revitalizar o Parque Centenário com espaço para que as crianças brinquem, praças nos bairros, né? Muitas foram revitalizadas, foram construídas para espaços para que as crianças brinquem na rua. Isso é fundamental. Né? Tem um livro do Rubem Alves que é Conversa sobre Política. E ele fala para os gestores que coloquem balanços nas praças, né? Que coloquem espaços para que as crianças possam brincar. Então, isso é importante. A gente sabe da situação perigosa de hoje, a gente sabe que os pais cada vez mais trabalham fora, mais tempo, né? Mas a gente precisa parar um pouco e pensar na infância de hoje, que precisa ser infância, né? Que precisa ter o brincar, que precisa ter a rua, que precisa ter um lugar para subir uma árvore, para subir, né? Então... sempre tem uns memes, assim, algumas coisas na internet que diziam que antigamente os pais diziam vem pra dentro, sai da rua, e agora os pais dizem sai do quarto, vai pra rua, né? Infelizmente. Só que Montenegro é uma cidade ainda grande, mas tem uma certa segurança, né? Os pais podem ir para a pracinha, ficar ali tomando chimarrão e ficar dando uma olhadinha na criança, né? Não é tão perigoso assim. Os meus, lá na minha rua, as crianças brincavam na rua, daí se passava o carro, eles seguravam a bola para o carro passar. Isso há pouco tempo, isso há menos de 20 anos, né? Não faz tanto tempo assim. Isso é importante, né? É importante que as crianças tenham esses espaços. E que os pais brinquem com as crianças também. Isso também é importante, que os pais, que as famílias tenham esse olhar cuidadoso com o filho, mas não só de cuidar, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, mas de brincar. Né? O Vandré, nós temos 2 filhos, 2 guris, né, adultos hoje, mas eles inventavam, claro que eu como mãe muitas vezes ficava ali, né, controlando assim, mas eles inventavam umas brincadeiras assim, né, que daqui a pouco eu sabia que em algum momento ia dar um choro, né? Ia dar um choro porque um ia machucar, mas enfim, né? E às vezes eram coisas bobas, né? Tinha o estilingue, né? A funda, que aí quando tinha aniversário, depois do aniversário pegavam a funda e estouravam os balões com a pedrinha, assim, né? Então eram coisas que aparentemente bobas, mas que criam memórias e criam vínculos que são fundamentais para a vida toda. Eu jogava taco
E daí eu lembro isso, já faz bem mais tempo que os teus filhos, né? Mas assim, no quintal do meu avô e tal, e daí a gente nunca esquece. Eu, o meu irmão e os 2 primos, eu não tinha nenhuma menina para brincar. Então, às vezes eu ia brincar com eles ou eu ficava lendo dentro de casa e assistindo TV já, porque eu não tinha muitas opções, né? Mas a gente nunca esquece que uma vez o meu primo, em vez de pegar a bolinha para jogar, ele colocou uma laranja. E a laranja foi no olho do meu irmão. E daí estourou, daí pegou aquele líquido assim da casca, e daí ardeu. E a gente nunca esquece, isso faz 40 anos. E a gente, olha, lembra aquela vez que a gente estava jogando e o primo colocou a laranja, né? Então, são memórias. Não machucou tanto assim, não foi tão grave, né? Mas, claro, sempre dava algum choro, né? Sempre dava choro. A bolita, né? A gente jogava bolita, né? Não tinha nem calçamento na frente da casa, na nossa, na Santo Antônio. Então a gente fazia o gude na areia e jogava bolita, né? Aí vejo que a gente teve um tempo na sociedade que a gente parou para pensar um pouco mais na infância, na adolescência, se dividir melhor, ter esse cuidado mais atencioso. E agora eu acho que é o momento de reestruturar esse cuidado, né? A gente sabe da importância da infância, a gente sabe da importância dessa fase inicial da vida e o quanto é importante então agora pra gente a gente olhar para esta infância sobre uma nova perspectiva, né? Afinal de contas mudou, muita coisa mudou e a gente sabe que muitas dessas coisas que mudaram a gente não consegue voltar atrás, né? Porque a sociedade como um todo se modificou. Mas o que a gente pode, enquanto família, enquanto sociedade, fazer para que essa infância continue sendo feliz e continue sendo uma base saudável para o restante da vida? E aí agora, assim, né, neste momento que eu estou também, né, numa outra função também como vereadora em Montenegro, a gente precisa pensar as políticas públicas, né? Exato. De que forma as políticas públicas podem nos ajudar com a infância. E eu lembro sempre da professora Siglia, que era secretária de Educação, e ela sempre colocou, e eu concordo em gênero, número e grau com ela, né? Que nós precisamos principalmente de 3 políticas andando de mãos dadas, que é a política da educação, da saúde e da assistência social, né? Nós estamos em fase acontecendo, né, a conferência da assistência social nos municípios, aqui em Montenegro também. Nós precisamos dessas 3 políticas juntas para pensar a infância, né? Porque muitas vezes fica só a educação, mas a educação acaba pensando a questão da estrutura da escola, e que é fundamental, né? A escola, a educação, ela é fundamental, mas a escola ela vai tratar da educação formal, né? A saúde, ela é fundamental para todos nós, então ela precisa pensar as políticas também, algumas específicas para a infância, né? E aí quando a gente coloca de todas as questões que já vinham e que surgem, né, ligadas à saúde e à infância. E a assistência social que vai auxiliar também as famílias, né, numa estruturação de pensar que dentro daquela família, dentro daquele espaço social, existe a criança, né? E que a família também tem que pensar em razão daquela criança, daquele jovem, né? Então, de que forma estruturar, não é fazer tudo, não é que a gente tenha que ter os reizinhos, né? Não é isso, mas é de que forma a gente vai ter políticas públicas que nos ajudem a ter crianças saudáveis, cidadãos, pessoas saudáveis e uma sociedade saudável, né? A gente vive um momento que a gente precisa olhar para essa, como a gente falou antes, assim, olhar para essa infância com um olhar mais sensível, porque às vezes essa criança vem pra gente, né? A gente muda a nossa vida por uma fase inicial e aí a gente quer que logo a vida volte a ser como era antes da criança. E não é assim, a gente sabe que uma criança, um adolescente, por muito tempo ele vai demandar daquela família uma estrutura reorganizada a partir dessas suas necessidades, né? Que a gente não quer, como tu mesmo disse antes, não é colocar aquela criança como um reizinho do lar,
mas é olhar para aquela criança com tanta importância quanto a gente olha para as nossas necessidades, e ainda pensando que aquela criança está crescendo, né? Ela está se formando, então muito mais a gente precisa ter esse cuidado e essa cautela nas nossas decisões, né? Enquanto família. A minha avó me dizia uma coisa quando eu estava grávida do meu primeiro filho, e ela me dizia uma coisa que eu ficava pensando, e hoje eu entendo plenamente o que ela dizia. Ela disse: tu nunca mais vai conseguir pensar, entender a tua vida sem essa criança, sem essa pessoa, né, que hoje são adultos, né? Não vai mais conseguir pensar a tua vida sem também pensar nessa outra pessoa que tu está colocando no mundo. Porque todas as decisões maternas precisam passar pelo que é bom para aquela criança também, né? Também, né? Porque daí quando a gente forma a família, a gente precisa pensar na família, né? Seja ela com a estrutura que tiver. E aí, voltando naquele assunto que a gente falava de políticas públicas, né? Fala muito, eu acho, da estrutura familiar, do planejamento familiar, né? De, bom, eu vou ter uma criança, eu trago essa criança, mas de que forma que eu vou acolher essa criança, eu vou colocar essa criança na sociedade, no mundo, que forma eu vou apresentar esse mundo para ela? E que mundo que a gente vai deixar para essas crianças, né? Que crianças a gente vai deixar para o mundo, que mundo a gente vai deixar para as crianças. É um ciclo, é verdade, né? Que em alguns momentos é vicioso, mas a gente tem que tornar ele virtuoso, né? De que forma a gente consegue, com isso, melhorar a sociedade. Porque em algum momento parece que a gente não consegue melhorar, né? A gente tem tido situações, vivenciado situações na sociedade como um todo, onde a gente pensa assim, poxa, mas a gente está voltando atrás, né? A gente está regredindo. E até que ponto que a gente não precisa olhar para isso como um sinal de alerta, como um pedido de ajuda para alguma mudança que a gente precisa fazer, que talvez a gente ainda não saiba como fazer essa mudança, mas parar para refletir sobre isso já é o primeiro caminho para que a gente consiga chegar nesse lugar. A gente precisa pensar sobre isso, né? Refletir, pensar e de que forma, né? Também entendendo a nossa sociedade diversa como ela é. De que forma eu vou ajudar, eu vou ter políticas públicas que auxiliem aquelas pessoas que precisam entender que tem que fazer um planejamento familiar, de que forma entender as culturas diferentes que nós vivemos na sociedade. Pensando o Brasil, por exemplo, como uma sociedade tão desigual e tão diversa. Né? Nós somos um país continental, um país que tem uma das maiores amplitudes sociais do mundo, né? Com uma diversidade cultural imensa. Então, como é que a gente vai conseguir, como sociedade, né, pensar assim, respeitando a cultura de todos os espaços, respeitando todas as pessoas, mas ajudando essas pessoas a também se respeitarem, né? Conhecerem, se entenderem parte da sociedade e ajudar a melhorar essa sociedade. Verdade. E assim, a gente ficou muito feliz esse ano nessa nova legislatura, né? Que tem muitas mulheres, né? A Rivi é uma das nossas vereadoras, a metade da Câmara são mulheres, né? Então, nós sendo mulheres, a gente fica muito feliz, né? E as mulheres também têm mesmo, claro, os homens também têm bons projetos, mas elas têm uma sensibilidade pela maternidade, né? Pela sensibilidade. Então, a gente quer te perguntar assim, sobre projetos para a infância, para a inclusão, porque tem gente que não sabe como funciona também. Acha assim, o vereador não sabe como é o trabalho. O vereador faz projetos, faz indicações, né? Isso. Essa questão das 50% de mulheres na Câmara de Vereadores foi uma coisa assim, muito, muito importante, porque a gente sabe que cientificamente, isso é comprovado cientificamente, que as visões, a forma de enxergar o mundo é diferente da mulher e do homem, né? O homem tem uma facilidade maior de foco e a mulher tem uma facilidade maior de amplitude, né? De visão periférica. E isso lá do tempo das cavernas, da formação do ser humano, que o homem precisava ir para caça e a mulher precisava cuidar do entorno, né?
mais próximo e o homem ia no foco e a mulher cuidava da questão periférica. Então, né, o macho e a fêmea, e isso biológico, né? Então tem comprovação para isso. Depois nós fomos nos aculturando, né, criando cultura, mas essa forma, né, acabou sendo demonstrada no decorrer do tempo, né, que existem olhares diferentes, mas são olhares que se complementam. Né? Minha mãe já dizia assim, nós não somos melhores nem piores do que os homens, mas a gente vê e faz as coisas de um jeito diferente. Diferente, né? E que complementa o jeito masculino de fazer. Então, assim, eu acredito sempre, piamente, de que quanto mais mulheres nós tivermos em espaços de decisão também, né, quanto mais igualitária for essa distribuição de espaços de decisão, muito melhor a gente vai conseguir chegar a decisões mais próximas do acerto, né? Porque nem sempre a gente vai acertar em tudo. Mas nós temos muitas questões, eu sempre busco muito questões da educação, né? Indicações para a educação, questões focadas na mulher, porque a gente sabe também, né, culturalmente, a mulher é que embasa muito a questão da família. Então, em espaços de violência, por exemplo, né, nós estamos aprovando uma legislação que é um movimento, né, uma semana de movimento dos homens contra a violência contra a mulher. Estamos trabalhando com a Comissão de Direitos Humanos também da Câmara, né, onde são três membros oficiais que são 3 vereadoras, mas as outras 2 vereadoras também auxiliam e participam da comissão, pensando em ações nesse sentido. E agora, mais especificamente, a gente conversa com o Centro o CAPS Infantil, né, a questão da inclusão, e aí a gente está fazendo uma reunião com essas 3 políticas que eu coloquei antes, né? Saúde, educação e assistência social, porque nós sabemos que as crianças são prioridade. Mas muitas vezes dentro das prioridades existem outras prioridades. Então nós precisamos, e a proposta é um comitê que analise essas questões, especialmente na fila de espera para atendimentos especializados. Atendimentos especializados que são necessários, e o município está ampliando, né, que tem o CAPSI, está fazendo o centro de referência do autismo, porque além das questões de situações neurodivergentes que nós temos, né, nós temos muitas questões a partir das escolas de problemas psiquiátricos com crianças, psiquiátricos e psicológicos. E esses atendimentos também são importantes, né? Então, o município percebeu a necessidade desta ampliação, e aí, dentro disso, a gente precisa também verificar quais são as situações que precisam ser antecipados esses atendimentos. Não pode uma criança ficar esperando, por exemplo, do início do ano, onde a escola encaminha que há uma necessidade de uma consulta psiquiátrica, e ela ficar 2, 3 meses esperando, né, 4 vezes. Então, nesta fila, se tratando de crianças e adolescentes, em algumas situações precisa ter uma equipe, claro, para analisar isso, mas priorizar situações. Eu ia falar, a gente sabe que o município oferece o serviço, mas que tem a lista de espera, né? Porque às vezes chegam crianças para mim, as mães dizendo, eu fiquei na lista de espera ali 2 meses, mas não dá para esperar mais. Então eles acabam pagando particular, tirando o dinheiro que às vezes falta para outra coisa, né? A gente sabe. E muitas famílias não têm também esse recurso, né? Nem mesmo tentando, assim, não vão conseguir. E aí é tão importante, né? E aí, o que eu dizia, né? Então, a educação, a saúde e a assistência social, porque esse cuidado com as famílias também, assim, essa orientação para as famílias também é importante, porque também existem situações onde se consegue o atendimento e a família não leva. A família não vai. Às vezes a família ainda não conseguiu aceitar, ainda não entende essa importância, né? Mas isso é fundamental. Então, essa conversa, né, para que a gente consiga fechar um pouquinho mais esse ciclo, né, nos dar as mãos mais próximas para
qualificar cada vez mais os E atendimentos. falta às vezes informação, porque eu já cheguei a atender, comecei a atender, daí eu disse, não, mas olha, tem tal e tal serviço, procura. Ah, eu não sabia que tinha. Isso. Então eu não atendi, não cobrei, encaminhei, não vai lá procurar, e eles foram e deu certo, né? Isso. E quando tu fala da família que às vezes também não leva a criança no atendimento, a gente precisa sempre pensar que são duas perdas enquanto sociedade, para aquela criança e para uma outra que está aguardando. Isso. Né? Então, a família conseguir compreender a importância disso para o desenvolvimento da sua criança é muito importante. E se, bom, então eu não vou conseguir, não fechou com os meus horários, porque a gente sabe que às vezes, né, existem outras situações que possa fazer essa liberação também, para que se possa atender uma outra família que às vezes está aguardando e precisando muito daquele momento, né? Exato. Esses cuidados a gente precisa ter, né? São questões para a gente discutir várias. Eu ia várias dizer, coisas, o assunto né? é muito bom, a gente poderia passar o dia aqui conversando, mas infelizmente o programa chegou ao final. Eu quero te agradecer muito, Riviane, pela presença, por ter contribuído, assim, ter dado essas informações. E a gente pode marcar um próximo, né? Pra gente Com continuar certeza. conversando. Estou à disposição, agradeço muito, né? Admiro muito o trabalho de vocês também. Então, agradeço muito essa oportunidade da gente conversar sobre essas coisas que são tão importantes para nós e para a sociedade como um todo, né? Então, até o próximo programa. Até mais!